Boa noite, igreja. Hoje não estou ao vivo com vocês. Gravei a mensagem um pouco antes. Hoje uma data especial, né? Fazendo aniversário. E nós decidimos passar juntos com todos os filhos. E como a Débora e a Raquel estão em Curitiba, então estou em Curitiba com elas. Então gravamos a mensagem na quinta-feira e posso então estar com vocês trazendo a palavra de Deus. Dessa maneira, né? O nosso texto continua sendo o Evangelho de Lucas. Continuamos falando em contextos e parábolas no Evangelho de Lucas, as parábolas e os seus contextos que envolvem essas parábolas. Hoje é a última mensagem dessa série. A partir do domingo que vem, já é o mês de setembro, e o nosso tema será sobre a igreja, sobre a importância da convivência da igreja. Essa convivência que ficou bastante prejudicada com a pandemia, em muitos sentidos. Mas a nossa comunhão, o amor de Cristo derramado em nossos corações, o Espírito Santo de Deus que nos une é muito maior do que o distanciamento social, e nós continuamos unidos pelo amor e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós vamos ler a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, no capítulo 16, a partir do versículo 1 até o versículo 8. É a parábola que é bem conhecida como o mordomo astuto, ou algumas versões, o mordomo infiel. Mas eu quero desafiá-lo a ter um outro olhar para esta parábola nesta noite. E por isso que colocaremos um outro tema, um outro título nessa parábola. E eu quero dizer esse título antes de fazer a leitura, justamente para que nós possamos fazer a leitura do texto já sobre essa nova perspectiva. Porque se nós colocamos o título, o mordomo infiel, nós vamos ler o texto pontuando a infidelidade do mordomo. E se nós então lermos com um outro texto, outro título, nós vamos pontuar outras verdades que nós podemos deixar escapar se colocamos o título do mordomo. Boa noite, igreja. Hoje não estou ao vivo com vocês. Gravei a mensagem um pouco antes. Hoje uma data especial, né? Fazendo aniversário. E nós decidimos passar juntos com todos os filhos. E como a Débora e a Raquel estão em Curitiba, então estou em Curitiba com elas. Então gravamos a mensagem na quinta-feira e posso então estar com vocês trazendo a palavra de Deus. Dessa maneira, né? O nosso texto continua sendo o Evangelho de Lucas. Continuamos falando em contextos e parábolas no Evangelho de Lucas, as parábolas e os seus contextos que envolvem essas parábolas. Hoje é a última mensagem dessa série. A partir do domingo que vem, já é o mês de setembro, e o nosso tema será sobre a igreja, sobre a importância da convivência da igreja. Essa convivência que ficou bastante prejudicada com a pandemia, em muitos sentidos. Mas a nossa comunhão, o amor de Cristo derramado em nossos corações, o Espírito Santo de Deus que nos une é muito maior do que o distanciamento social, e nós continuamos unidos pelo amor e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós vamos ler a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, no capítulo 16, a partir do versículo 1 até o versículo 8. É a parábola que é bem conhecida como o mordomo astuto, ou algumas versões, o mordomo infiel. Mas eu quero desafiá-lo a ter um outro olhar para esta parábola nesta noite. E por isso que colocaremos um outro tema, um outro título nessa parábola.
E eu quero dizer esse título antes de fazer a leitura, justamente para que nós possamos fazer a leitura do texto já sobre essa nova perspectiva. Porque se nós colocamos o título, o mordomo infiel, nós vamos ler o texto pontuando a infidelidade do mordomo. E se nós então lermos com um outro texto, outro título, nós vamos pontuar outras verdades que nós podemos deixar escapar se colocamos o título do mordomo infiel. O título, então, que eu quero sugerir é O Senhor Misericordioso. É olharmos para a parábola. A parábola vai falar de um homem rico, de um senhor de terras, e nós, então, olharmos para essa parábola nessa perspectiva do quanto esse homem, de quanto esse senhor das terras, ele foi misericordioso com o seu mordomo. O texto diz assim, Lucas capítulo 16, a partir do verso 1. Ele dizia também aos seus discípulos, havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo, e este mordomo, foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. E ele, chamando-o, disse-lhe, que é isso que ouço de ti? Presta contas da tua mordomia, porque já não poderá ser mais o meu mordomo. O mordomo disse consigo mesmo, que farei? Pois que o meu senhor me tira a mordomia, cavar não posso, de mendigar tenho vergonha. Eu sei o que hei de fazer, para que quando for desapossado da mordomia, me recebam em suas casas. E chamando a si cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro, quanto deves ao meu senhor? E ele respondeu, 100 medidas de azeite. E disse-lhe, toma a tua conta, e assentando-te já escreve 50. Disse depois a outro, e tu, quanto deves? E ele respondeu, 100 alqueires de trigo. Ele disse-lhe, toma a tua conta e escreve 80. E louvou aquele senhor, o injusto mordomo, por ter havido prudentemente. Porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Parábolas e contexto no Evangelho de Lucas tem sido o tema da nossa série de mensagens. Esta é a nona mensagem, a nona parábola na qual nós nos detemos nessa série, todas no Evangelho de Lucas, e de todas elas nós procuramos conhecer bem dois contextos. O contexto imediato, textual, em que a parábola está inserida. Então, os acontecimentos em torno da parábola, o que motivou Jesus a contar a parábola, o que estava acontecendo, com quem ele estava conversando, quais eram as situações que circundavam, onde Jesus estava num campo, estava num banquete, estava sozinho com os discípulos, estava conversando com os fariseus, estava conversando com a multidão. Enfim, esses detalhes nós podemos perceber que eles são muito importantes. Nós não podemos deixá-los escapar quando vamos ler a parábola e poder interpretá-la e poder trazer as lições e aplicá-las para a nossa vida, poder entender o sentido dessas parábolas, o que Jesus estava tentando transmitir para aquelas pessoas, estava transmitindo através dessas parábolas. Um outro contexto é as figuras que Jesus usa nas parábolas. Então, os signos que ele usa, no sentido assim de símbolos, os enredos, as histórias, porque aí essas
todo esse conjunto cultural que a parábola está inserida, ela era de fácil compreensão para os seus ouvintes, porque faziam parte do cotidiano dos seus ouvintes. Então, os ouvintes compreendiam muito bem, porque as parábolas faziam parte do seu conjunto cultural, do seu imaginário cultural, do seu imaginário religioso, do seu imaginário de fé, que muitas vezes é bem diferente do nosso. A grande maioria das vezes. O contexto cultural em que essas parábolas foram contadas, foram criadas, é bem diferente do nosso contexto cultural. Então é importante a gente conhecer um pouco esses contextos culturais, esse segundo contexto, para que a gente possa assimilar o máximo do texto bíblico e daquilo que a palavra de Deus tem para nos ensinar. Esta parábola, por exemplo, é fundamental conhecermos esses dois contextos, não deixarmos escapar esses dois contextos, porque senão nós teremos muita dificuldade em compreendê-la, até porque no final sugere-nos que Jesus está elogiando a astúcia do mordomo, se a gente não consegue compreender os contextos em que essas parábolas, em que esta parábola específica, está sendo contada. Então, dentro do contexto imediato, dentro do que motivou Jesus a contar essa parábola, nós temos que voltar no capítulo 15. O capítulo 15, ele começa dizendo que Jesus se reunia com publicanos e pecadores. Então, se você tem essa curiosidade ou esse hábito de ouvir uma mensagem acompanhando o contexto, então você pode fazer isso. Lucas 15, 1, então você vai ver isso. Jesus se reunia com os publicanos e os pecadores. E Jesus, então, ensinava as verdades do reino de Deus para eles. E, ao final, eles faziam uma confraternização. Podemos imaginar, sem medo de errar, que eram confraternizações festivas, regadas a gargalhadas, a diversão, a um ambiente alegre. Bem parecido com o que acontece em nossas células. Então, nós temos um momento da concentração, um momento do louvor, da música. A maioria das células tem o momento do louvor, das músicas. Temos o momento da oração, onde as pessoas compartilham as suas dores, os seus problemas, suas dificuldades, aquele momento de intercessão, onde o grupo ora pelas necessidades uns dos outros. Temos o momento do estudo bíblico, do compartilhar do estudo que está ali posto para ser realizado na célula. Nós estamos utilizando o mesmo texto do sermão. Então, encaminho para os líderes das células o esboço do sermão, e aí é discutido nas células o que foi falado no domingo à noite. Isso é bacana, porque todos já tiveram um certo acesso ao conteúdo, porque ouviram a mensagem. Mas quando acaba tudo isso, nós temos lá um comes e bebes, um chá com pipoca, cada realidade, cada casa o que pode servir, outros trazem. E aí nós temos um momento gostoso de comunhão, de alegria, de compartilhar, de dar risada. Era isso que estava acontecendo. Jesus se reunia com publicanos e pecadores e estudava o reino de Deus com eles e comiam com eles. Quem nos dá essa informação são os fariseus. Eles vão criticar isso. Então, o capítulo 15 de Lucas começa com uma crítica a Jesus feita pelos fariseus. E os fariseus estão criticando Jesus por isso. Como pode ele dizer ser enviado de Deus se ele se reúne com publicanos e pecadores e come junto com eles? E quando Jesus é abordado com essas críticas, Jesus conta então 3 parábolas.
Então, o capítulo 15, o conteúdo do capítulo 15, ele é composto por essas 3 parábolas. A parábola da dracma perdida, a parábola da ovelha perdida e a parábola do filho perdido. Todo o conteúdo do capítulo 15, então, tem essa parte introdutória dessa crítica dos fariseus, e todo o conteúdo são essas 3 parábolas, e Jesus mostrando para aqueles fariseus da alegria de Deus de resgatar aqueles que estão perdidos, de resgatar os publicanos, de resgatar os pecadores, de resgatar toda a humanidade para si. E o capítulo 16, então, começa como nós acabamos de ler. Começa dizendo: e dizia também aos seus discípulos. A impressão que nos dá é que após Jesus contar essas 3 parábolas, ele se volta para os seus discípulos e ele vai contar mais uma parábola para os seus discípulos. Pelo menos é o que Lucas tenta nos sugerir, é o que Lucas quer ensinar para a sua comunidade. Então essa parábola, que é exclusiva de Lucas, nós não a encontramos nem em Mateus, nem em Marcos, nem em João. Lucas a coloca nesse contexto para chamar a atenção dessa questão da misericórdia de Deus, de que todos só podem ser aceitos no reino de Deus por conta da misericórdia de Deus. Por isso que o versículo 14, depois de Jesus encerrar a parábola e o ensino da parábola, no versículo 14, o texto vai dizer que alguns fariseus também ouviram essa parábola. Muito possivelmente, os mesmos fariseus que estavam criticando Jesus no início do capítulo 15. E como eles eram gananciosos, eles estavam zombando de Jesus, zombando do que Jesus estava ensinando. Então esse é o contexto imediato, é esse conflito dos fariseus de verem Jesus ensinando os publicanos, ensinando os pecadores, e Jesus então lhes responde com as 3 parábolas, volta para os discípulos, conta essa outra parábola, e esses fariseus então estão ouvindo esta parábola contada por Jesus. A parábola, como nós acabamos de ler, ela não é de difícil entendimento assim na sua narrativa. O texto fala de um homem proprietário de terras, o texto fala de um homem rico que tinha um mordomo. Esse mordomo, ele era uma espécie de um agente, quase que um contador hoje. E ele é que cuidava dos negócios, um administrador que cuidava dos negócios do seu senhor. É bem provável que os ouvintes, quando ouviram essa parábola, eles estavam compreendendo que esse homem rico, esse senhor, ele era proprietário de terras. E ele tinha então os seus arrendatários. Esses devedores, eles podem ser entendidos como pessoas que arrendavam as terras desse senhor. Uma das maneiras, formas do arrendamento na época, era negociar um preço fixo do arrendamento, e esse preço era pago no final da colheita. Então, quanto você vai pagar por arrendar as minhas terras? E aí nós temos aqui no texto o combinado entre eles, um 100 medidas de azeite, o outro 100 alqueires de trigo. Então esse era o preço combinado pelo arrendamento das terras desse senhor. E quem cuidava desses negócios todos era o mordomo. Dentro da cultura, dentro do sistema
econômico de então, esse mordomo ele era um funcionário, ele era um contratado por esse senhor. No texto ele é chamado de senhor, mas ele não era um senhor no sentido de dono de escravo, porque ele fala de demitir o mordomo. Um escravo não é demitido, um escravo ele é vendido. Então esse mordomo ele é um funcionário passivo de demissão. Dentro das regras dessas negociações, desses contratos de trabalho, esses agentes, esses mordomos, esses administradores, eles podiam cobrar uma porcentagem ainda dos arrendatários. Então, por exemplo, se o dono da terra estipulasse um valor, 50 barris de azeite, ele podia cobrar uma porcentagem em cima disso para si. Nunca poderia ser além de 50%, porque nunca poderia ser o lucro do administrador maior do que o lucro do dono da terra. Então há documentos judaicos, né? Um deles, muito importante, é a Mishnah, que é um registro das tradições, é um registro dos ensinamentos orais, é um registro das tradições orais que regulamentam todos esses processos, todos esses procedimentos. E a Mishnah fala exatamente sobre isso, que esse agente, esse administrador, ele podia cobrar um percentual que não podia ser maior que o lucro do seu senhor, mas todos precisavam estar em comum acordo, tanto o dono da terra quanto os arrendatários, todos precisavam estar em comum acordo de que haveria essa taxa cobrada pelo administrador, pela pessoa que era o mordomo, né, que cuidava dos bens do seu senhor. Acontece que chega aos ouvidos do senhor das terras que esse mordomo não estava administrando bem. Algumas versões vai dizer que ele estava dissipando os bens, outras versões vai dizer que ele estava desperdiçando os bens. Outras versões vão dizer que ele estava se aproveitando desses bens. Na verdade, a ideia é que ele estava, de alguma maneira, usurpando dos bens desse senhor. E esse senhor vai, então, tratar com ele. Fala, o que é isso que eu estou ouvindo a seu respeito? Então, você está demitido. Você não pode ser mais meu mordomo. Você não pode ser mais o meu agente, o meu administrador. Então, traga aí a prestação de contas de todos os devedores e nós vamos então encerrar aqui o nosso contrato de trabalho. Você está demitido. Eu não posso aceitar que uma pessoa que está me fraudando continue administrando os meus negócios. Mais uma vez, a Mishnah, esse texto, esse documento nos ajuda porque ela prescreve o seguinte, que essa atitude do mordomo é passível de prisão. Então, uma vez que o senhor das terras tem provas de que esse mordomo está fraudando, ele poderia denunciá-lo e este mordomo iria diretamente para a prisão. E aí que nós começamos a compreender a misericórdia desse senhor das terras, desse proprietário das terras, desse patrão do funcionário, porque ele não o coloca na prisão. Ele simplesmente pede para prestar as contas e vai deixá-lo ir. Ele usa de misericórdia. Então, esse senhor, ele é um homem que tem, dentre as suas virtudes, duas que se destacam: a justiça e a misericórdia. Então, ele não aceita que o seu funcionário seja injusto, fraudulento. Então ele o demite. Mas ele usa de misericórdia, porque ele não o denuncia. Ele não o coloca na prisão.
a gente, então, ele fica desesperado. Ele começa a pensar em possibilidades de resolver esse problema. E ele, então, vai pensar, então eu vou trabalhar num trabalho braçal, vou cavar, vou cuidar de lavouras para outras pessoas. Mas ele chega à conclusão que ele não tem força física para isso. Então, cavar eu não posso, não aguento. Então, eu vou mendigar. Mendigar era uma possibilidade, mas ele acha que é muito vergonhoso. E ele não quer fazer isso, então ele tem uma ideia. Ele chama os devedores e pede para que os devedores anotem a menor a dívida que eles têm com o seu senhor. Os ouvintes, quando estão ouvindo esta parábola, ouvindo Jesus contar isso, fica entendido para eles que esses devedores não têm conhecimento de que é uma fraude que está acontecendo ali. A maneira com que o texto é colocado e a parábola é contada, a ideia que é assimilada para os seus primeiros ouvintes é de que o mordomo está tratando com esses devedores, insinuando que a ideia de diminuir a dívida é dele, do mordomo, mas é uma decisão do dono da terra. É como se ele dissesse assim, eu conversei com um homem, falei para ele abaixar um pouco a dívida e ele concordou. Então ele foi chamando um a um e baixando as dívidas dessas pessoas. Ele foi ficando numa boa condição com essas pessoas, porque ele começou a ser visto como alguém que influenciou o seu senhor a cobrar menos. Mas o seu senhor também foi ficando com um crédito enorme com aquelas pessoas, porque ele começou a ser visto na comunidade como uma pessoa generosa. Então você imagine como isso virou assunto na aldeia, como isso virou um assunto na comunidade, as pessoas dizendo, fulano de tal, o senhor das terras, ele é um homem generoso, ele abaixou as nossas dívidas, ele tirou parte das nossas dívidas, então ele é um homem muito bom, um homem virtuoso, um homem generoso, um homem solidário, entendeu as nossas necessidades. E a vila toda, a cidade toda, a aldeia, ela foi criando essa imagem do seu senhor. E, lógico, essa história toda, dessa sua generosidade, chegou aos seus ouvidos. E ele, então, vai tratar como um mordomo injusto. Ele está numa situação bastante delicada. Porque se ele fala para todos, denuncia o mordomo e fala assim, ó, eu quero receber exatamente o que foi combinado. Então agora a fama dele de uma pessoa virtuosa e generosa vai se reverter para uma fama de alguém avarento e ganancioso. Nós pensávamos que ele era generoso, mas de generoso ele não tem nada. Ele de fato é um homem avarento. Ele é um homem ganancioso. Ele não quer dar um desconto da nossa dívida. Ele não quer nos ajudar em nada. E esse homem, ele não quer criar essa fama para ele. Ele quer cultivar a fama de uma pessoa de bem, uma pessoa generosa, uma pessoa benquista naquela aldeia e naquela comunidade. E por isso ele vai e elogia o seu mordomo, dentre algumas coisas da sua inteligência. Ainda pensando no aspecto cultural, era comum histórias, e eram muito aceitadas as histórias, em que havia um funcionário esperto que ludibriava um grande senhor. Então, uma espécie de Pedro Malas Artes, nossa. O Pedro Malas Artes, na nossa cultura, né, brasileira, é alguém muito esperto que está sempre tirando vantagens. E mesmo que a gente olhe a história do Pedro Malas Artes, a gente fala assim, tá errado o que esse camarada tá fazendo, né? Ele tá enganando. Mas ele é o nosso herói. Ele é o herói do povo. E a gente dá risada da malandragem dele. Malandragem inocente, nem tanto, mas culturalmente é uma personagem
muito benquista para nós, é uma personagem muito aceita. Era comum esses tipos de história entre os judeus, entre as pessoas, de que havia um funcionário esperto que de alguma maneira tirava uma vantagem. Então essas pessoas eram vistas como heróis para a comunidade. As pessoas que estavam ouvindo, as pessoas do Oriente Médio, da época, que estavam ouvindo essa parábola, elas estavam vendo esse mordomo como um herói, como alguém que conseguiu se dar bem numa situação. Talvez a gente olhe e fale assim, está errado, esse homem fez uma coisa errada. Então, tanto quanto para nós é desconfortável o elogio que se faz a este homem, quanto era para as pessoas que ouviram a parábola desconfortável as palavras de Jesus, dizendo, esse injusto mordomo, filho das trevas, ele é mais sábio do que os filhos da luz. Ele age com mais prudência. Para aquelas pessoas era horrível também eles ouvirem isso desse mordomo injusto, de que ele era injusto, e ele era um filhos deste mundo, algumas versões, ou filho das trevas, em outras versões. Então, para as pessoas que ouviram, não havia nenhum tipo de desconforto ele receber um elogio do seu Senhor. Na verdade, o que acontece nessa parábola é que esse mordomo ele só tem uma saída: confiar na misericórdia do seu Senhor. Quando ele é flagrado na sua fraude, ele pensa, estou perdido, vou parar na prisão. Não tinha outra saída. O seu senhor, o seu patrão, tinha as provas de que ele fraudou. Mas o seu senhor, o seu patrão, usa de misericórdia. É como se ele dissesse, eu não vou colocar você na prisão. Talvez em respeito, muitos anos trabalhando juntos, enfim. Aí temos que ficar conjecturando e aumentando a parábola. Eu vou apenas te demitir. Ele se vê numa situação difícil. E ele pensa assim, eu só tenho uma saída. Criar um plano em que eu possa contar com a misericórdia do meu Senhor. E ele cria um plano. Ele executa um plano. E o seu Senhor não nega a sua essência. Não nega quem ele é. Um homem misericordioso. E ele age, então, mais uma vez, com misericórdia. E não pune, mais uma vez, o mordomo infiel, como esse mordomo infiel merecia ser punido. Por isso a sugestão de lermos essa parábola com esse novo tema. Em vez do título ser o mordomo infiel, o nosso título ser o Senhor misericordioso. Quando nós voltamos para o contexto imediato, que os fariseus estão criticando Jesus, porque Jesus está ensinando a palavra de Deus para pecadores, para publicanos, faz todo sentido essa parábola para nós. Porque os fariseus, eles estão dizendo o seguinte, essas pessoas, elas não são merecedoras da palavra de Deus. Essas pessoas, elas não são merecedoras do reino de Deus. Essas pessoas não são merecedoras da graça de Deus. Essas pessoas não são merecedoras do amor de Deus. De forma invertida, os fariseus estão dizendo o seguinte, nós, sim, somos merecedores da bondade de Deus, da palavra de Deus, da graça de Deus, do amor de Deus. E Jesus, então, vai dizer o seguinte, toda a humanidade é chamada para ser mordomos, para ser mordoma, né? Toda a humanidade, ou para ser mordomo de Deus.
Todos os homens, todos os seres humanos, todos nós somos chamados para sermos mordomos de Deus. Mas quando olhamos para nós mesmos, e quando nós olhamos para todas as expectativas de sermos mordomos de Deus, e ser mordomos de Deus é cuidar de toda a criação, é cuidar do próximo, é cuidar de nós mesmos, é cuidar da nossa relação com Ele, nós chegamos a uma conclusão. Esse mordomo da parábola sou eu. Eu não sou como um mordomo de Deus, tão fiel quanto Deus me criou para ser. Eu, como mordomo de Deus, eu não correspondo com todas as expectativas de um mordomo de Deus. É assim que Jesus gostaria que os fariseus se enxergassem. Jesus queria que os fariseus entendessem, porque os fariseus estão ouvindo, que eles também não têm méritos nenhum em receber o amor de Deus. E é por isso então também que Jesus volta para os seus discípulos e fala assim, estejam atentos ao que está acontecendo, porque eles estão se achando merecedores. E vocês? Porque eu escolhi vocês para serem meus discípulos. Vocês também estão se achando merecedores? Ora, vocês também são mordomos infiéis. E vocês também só têm uma saída: a misericórdia de Deus. A humanidade só tem uma saída: a misericórdia de Deus. Você e eu só temos uma saída: a misericórdia de Deus, que foi encarnada e nos foi revelada na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, como pessoas criadas para sermos mordomos de Deus, nós também precisamos do perdão de Deus. Nós também precisamos da misericórdia de Deus. Nós também precisamos da graça de Deus. Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 5, versículo 8, ele diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Talvez seja sugestivo a gente parafrasear esse texto e pensar assim: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, mesmo nós sendo mordomos infiéis. Mesmo não sendo tão bons mordomos como deveríamos e como poderíamos ser. Mas Deus te ama tanto e me ama tanto, que Ele nos oferece a misericórdia em vez da condenação. Ele abre as portas do perdão, da graça, da bondade. Se revela em Cristo como Senhor misericordioso e nos convida para recebermos a sua misericórdia e o seu perdão. Concluímos que Jeremias estava bem certo quando ele escreve: as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Elas se renovam a cada manhã. Nós vamos nos deitar e nós vamos dormir. E amanhã, pela manhã, as misericórdias do Senhor estão renovadas para a sua vida e para a minha vida. Então, louvado seja Deus pela sua misericórdia. Louvado seja Deus porque esse Senhor não condenou perpetuamente este mordomo infiel. Porque nesse Senhor nós encontramos o nosso Senhor, que também não nos condena, mas nos oferece a salvação por meio de Cristo, por meio da fé. A salvação que está baseada na sua graça e no seu amor. Graça que é favor imerecido. Amor que nós não merecemos. Por isso a misericórdia. Por isso que não é por mérito, é por graça. É a misericórdia de Deus revelada para cada um de nós. Quero orar com você. Quero pedir para que o Senhor nos acolha nos seus braços de misericórdia. Nos ajude. E que a misericórdia de Deus nos atraia de tal maneira
que nós possamos cada dia nos tornarmos melhores mordomos, sendo impactados e influenciados por esse amor. Senhor, nós queremos te pedir que essa mensagem alcance cada coração. Que essa mensagem, quando ouvida pela tua igreja, pelas pessoas no culto, possa revelar o Deus misericordioso que o Senhor é. Possa nos mostrar quem somos, ó Deus, e do quanto precisamos do teu perdão. E isso nos leve a um arrependimento sincero. E isso nos leve, ó Deus, a um constrangimento para uma vida de santidade. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor provou o quanto nos ama, enviando Jesus morrer por nós, mesmo nós sendo maus mordomos. Obrigado, ó Deus, porque a sua misericórdia não tem fim. E a causa da sua misericórdia é a razão de estarmos aqui. A sua misericórdia é a causa de não sermos consumidos pelas nossas falhas, consumidos por nós mesmos, pelos nossos pecados, pelas nossas atitudes erradas. Obrigado a Deus, porque a sua misericórdia se renovou hoje para nós. E amanhã se renovará. E se renovará a cada manhã. Que as tuas mãos estejam estendidas sobre a tua igreja. E o Senhor possa abençoar a tua igreja. Que as tuas mãos estejam estendidas sobre a vida e a família de cada pessoa que participa desse culto. E a bondade do Senhor possa se revelar no coração de cada pessoa. E que todos, ó Deus, possamos tomar essa decisão de ter Cristo como nosso Senhor, como Senhor misericordioso das nossas vidas. É no nome desse Jesus que nós oramos e nos achegamos a Ti. Amém? Que o Senhor te abençoe. E você fique aí com a continuidade do culto. Que a graça do Senhor Jesus e a misericórdia dele possa ter abraçado o seu coração essa noite. Fique com Deus.